We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found, God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord. E o único jeito de se poder realmente conhecê-los, se estão certos ou não, é mesmo pelo que está dentro deles. Se o coração deles está nos Estados Unidos ou apenas sua carteira, entendem? Depende do que é. Qualquer fingido pode ter estas pretensas credenciais e ainda assim não ser um verdadeiro artigo genuíno. É por isso que creio que todos os que cruzam o nosso caminho, chamando-se de cristãos, embaixadores enviados do céu, devem ter uma confirmação da sua comissão. Creio que deveria haver uma confirmação da sua comissão. Agora, vemos que Jesus disse aqui em Marcos, capítulo 16, que todos os que ele enviou sob comissão levariam a confirmação. Estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, ele não disse, eles sigam, ou pode ser que sigam. Ele disse, ide por todo o mundo. Agora, alguém quer tirar essa comissão de 2000 anos atrás. Mas ele disse, todo o mundo, a toda criatura. Estes sinais seguirão em todo o mundo e a toda criatura. Estão vendo? E esses eram os sinais que haviam de seguir para aprovar a identificação. A Bíblia disse, o Evangelho não veio a nós só em palavras, mas pelo poder, manifestações do Espírito Santo. Em outras palavras, é o Espírito Santo tomando a palavra de Deus e manifestando-a. Estão vendo? E por outro lado, o único jeito dos sinais de Marcos 16 poderem seguir ao crente é que o próprio Espírito Santo tome a palavra de Deus e a demonstre ao povo. É isso. Agora, a fé faz essa palavra viver. Estão vendo? A palavra é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E então Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. Estão vendo? É ficar com Cristo na palavra. Não vão para a direita ou para a esquerda.
Fiquem firmes com ela, estão vendo? E então, de fato, não é a sua palavra, é a palavra dele. E a palavra dele tem o poder e a autoridade por trás dela. Agora, esse é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou o poder da palavra de Deus, vem com a palavra de Deus. Isso fará a palavra de Deus se manifestar. Ide por todo o mundo, demonstrai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que belo cenário é esse! Se nos aprofundássemos agora e ouvíssemos, essas eram as credenciais que haviam de estar em todo homem que saísse pregando o Evangelho. E ninguém tem direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Jesus não permitiu que Pedro, Tiago, João, nenhum dos demais, pregasse o Evangelho até esperarem na cidade de Jerusalém, até o Espírito Santo os encher. Pois é o Espírito Santo que faz a palavra de Deus entrar em ação. Entendem? Agora, essa mesma palavra está tão viva esta noite como na hora em que foi falada. Estão vendo? Só precisamos do Espírito Santo por trás da palavra para colocá-la em ação e demonstrar o poder que ela prometeu. Cada bênção que Deus prometeu, tudo o que Ele disse, pode ganhar vida se o Espírito Santo estiver por trás da palavra. Pois é o que vivifica a palavra e lhe dá vida. Entendem? E agora, sabemos que é isso mesmo. Jesus disse, estes sinais seguirão a todos que eu enviar. Outros recusam, só isso. Certamente, qualquer incrédulo, qualquer crítico da palavra pode vir com uma identificação de alguma denominação, alguma organização feita pelo homem ou algo e dizer, sou presbiteriano, luterano, batista, seja o que for. Ele poderia facilmente identificar-se num companheirismo dessa mesma igreja denominacional por causa das suas credenciais. Mas suas credenciais só vêm de uma organização que foi formada por uma teoria e não pela palavra de Deus. Mas Deus, se Ele é enviado por Deus, estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? Jesus disse isso. Estão vendo? É um ou outro. Se tomamos o que alguma organização disse, o que alguma teoria feita pelo homem disse, eles pregarão uma doutrina dessa teoria. E então, essas são suas credenciais para a junta de diáconos. Ou seja, o que for, de que estão em bom companheirismo com essa organização. Não tenho nada contra isso, entendam. Mas só estou defendendo o que Jesus disse, entendem? Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E Jesus disse em São João 14:12, na verdade vos digo, isto é, de fato vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E como pode um homem crer que é enviado por Deus, e então se virar e negar a própria comissão que Deus disse que seria a identificação de cada pessoa que Ele enviasse? Como pode um homem dizer, não existe isso de batismo do Espírito Santo? Como pode um homem dizer, não existe isso de cura de enfermos? Como pode um homem dizer, não existe isso de falar em línguas, expulsar demônios? Quando essas eram exatamente as credenciais que Jesus colocaria em cada crente que Ele enviaria. Essa é a autoridade. Agora, vocês podem estudar e conseguir um PhD e um LLD, e o que mais quiserem fazer, e tudo bem. Essas são suas identificações para com essa organização, e isso está bem. Não tenho nada contra elas, gostaria de tê-las. Mas a identificação de quando Jesus envia um homem é, estes sinais seguirão aos que crerem. Estão vendo? Essas são as identificações de que Ele foi enviado por Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem.
Agora, como eu disse, qualquer homem fingido pode pegar um uniforme ou um distintivo, mas isso, na verdade, não é uma credencial. São as credenciais que contam, não o uniforme ou o distintivo. E há muitas pessoas, e é uma pena que eu tenha de dizer isto, mas é a verdade. Devemos ser honestos. Há muitos do nosso povo pentecostal que estão usando apenas o distintivo e o uniforme. Vejam, pois vivem tão diferente de como realmente um pentecostal deveria viver, até não haver valor. Só isso. E só traz censura à causa. Isso mesmo. Deixa as pessoas desconfiadas. Mas Jesus deu a verificação de que estaria bem, pois estes sinais seguiriam aos crentes. Isso é uma coisa. O Espírito Santo olhou para baixo para o decorrer do tempo e viu que homens perverteriam sua palavra e causariam isto, aquilo e aquilo mais. Assim, ele deixou isso tão claro e tão evidente que não há como contorná-lo. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crêem. Agora, sabemos que isso é verdade. Um incrédulo pode portar estas credenciais denominacionais, mas não é o que o torna um enviado por Deus. Eles andam por aqui com todos os tipos de livro debaixo do braço, por todo o país. É isto, Jeová é isto, e tal, e tudo isto, aquilo, mas isso não faz com que seja assim. Não, Senhor. Jesus disse, testai-os pela palavra. Isso mesmo. A palavra, estes sinais seguirão. Vocês creem no poder de Deus? Oh, nossa igreja ensina que... Nossa igreja, isso não tem nada a ver. É o que a palavra de Deus diz, entendem? Sim, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A palavra viva, falada por um Deus vivo, deve estar em um ser vivo. E como pode um homem ou uma mulher que afirma ter o batismo do Espírito Santo negar o que Deus disse em sua palavra? Pois é o próprio Espírito Santo que escreveu a palavra. É o próprio Espírito Santo que está falando através da pessoa. Isso mesmo, tem de ser. Ele não pode fazê-lo. Sim, senhor. Agora, mas isso, um homem pode vir e dizer, tem um cartão de companheirismo, pertenço a esta ou aquela igreja. Isso ainda não o torna certo. Ele pode ter um PhD, LLD e tudo mais de alguma grande escola. Tudo bem. Nada contra isso. Isso ainda pode estar bem. Não tenho nada contra isso, mas se Deus o enviou... E se ele nega esta comissão aqui, se ele tem aquilo mais isto, maravilhoso. Mas se tem aquilo sem isto, então não adianta, entendem? Isso mesmo. Está bem se um homem usa um uniforme e um distintivo como as credenciais. Muito bem, mas ele poderia usar o uniforme e o distintivo sem as credenciais. Isso mesmo. Por isso, é a confirmação de uma comissão que tem de estar presente. Tem de estar, sem dúvida. Este incrédulo que poderia passar e dizer, bem, não creio que exista isso de batismo do Espírito Santo. Nossas escolas têm ensinado que aqueles dias já passaram. Não precisamos mais disso. E há tantos deles que creem nisso. Há tantos deles que creem sinceramente nisso. Bons homens. É porque ouvem a escola em vez de a palavra de Deus. Isso mesmo. Aqui faz um tempo, em certo lugar, havia uma mulher. Ela tinha um filho e ele tinha um chamado de Deus na vida. Parecia ter. E a pobre mãe queria enviá-lo à escola, fazer tudo o que pudesse para que ele se formasse, o que é uma boa coisa a fazer. Mas ela o enviou ao tipo errado de escola. Ela o enviou a um lugar em que começaram a ensinar contrário à palavra de Deus e ele continuou. Ela lavava roupa para ele estudar e tal, e muito tempo se passou. E por fim ele ficou um tempo sem ir para casa. A velha mãe adoeceu. Ela ficou muito doente. E ficou tão mal que o médico disse que ela não ia viver, que ia morrer. Então, ela pediu para um dos vizinhos enviar um telegrama para seu filho, para voltar para casa imediatamente, pois estavam esperando que ela morresse. E assim, o vizinho enviou o telegrama, e então o rapaz se preparou para ir. E depois de um tempo, outro telegrama chegou e disse, fique tranquilo, ela está bem. Então, vários meses depois, o rapaz chegou em casa para visitar a mãe.
E ele disse, regozijando-se por ela, e dizendo-lhe que tinha seu diploma de bacharelado, e tudo o que ele tinha feito, e como foi bem na escola. E ele disse, a propósito, mãe, disse, esqueci de lhe perguntar. Disse, a senhora me enviou um telegrama faz uns 6 meses para voltar para casa. Disse, fiquei muito preocupado. E disse, fiquei tão assustado com isso. E disse, aprontei-me para vir. E então chegou outro telegrama dizendo que a senhora estava bem, que tinha sarado. E fiquei tão feliz por isso. Mãe, gostaria de lhe contar, ou mãe, gostaria que me contasse o que aconteceu. Que tipo de remédio o médico lhe deu e que médico a atendeu? Disse, gostaria de ir e comentar com ele sobre seu ótimo trabalho. Ela disse, muito bem, filho. Disse, o doutor Jesus foi quem fez isso. Ele disse, quem? Disse, o doutor Jesus. Ela disse, o doutor fulano de tal, meu médico, veio aqui e minha febre estava tão alta que eu estava fora de mim. E disse, disseram que piorei e que ia morrer. E ela disse, sabe onde fica aquela pequena missão virando a esquina lá no beco? Sim. Disse, aquelas pessoas estavam tendo reunião de oração lá certa noite e disseram que o Espírito Santo lhes disse para virem aqui orar por mim. E disse, assim que oraram por mim, toda a febre passou. E ela disse, oh, filho. Ela disse, aleluia. Ela disse, estou curada. Oh, ele disse, mãe, que audácia. Ora, a senhora não deve se envolver com pessoas assim. Ele disse, ora, a senhora não deve receber essas pessoas aqui. Ela disse, oh, por quê, filho? Disse, ora, glória a Deus. Ele disse, mãe, não diga essas coisas. Disse, ora, a senhora me deixa chocado. Disse, ora, a senhora não deveria dizer essas coisas. Ora, disse, essas pessoas não têm instrução, elas não sabem nada sobre a Bíblia. Oh, ela disse, como assim, filho? Disse, elas vieram e leram a Bíblia para mim, onde dizia, estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Disse, espere, já li isso muitas vezes, tenho marcado na minha Bíblia, vou lhe mostrar. Oh, espere aí, mãe. Disse, isso é Marcos 16. Sim, é aí que está, querido. Disse, Marcos 16. Disse, oh, mãe, disse, veja, essas pobres pessoas, elas não sabem de nada. Disse, aprendemos na escola que Marcos 16, do capítulo 9 em diante, não é inspirado, entende? Realmente não é inspirado, foi acrescentado. E a pequena mãe disse, glória a Deus, aleluia. E o rapaz disse, mãe, o que quer dizer com isso? Disse, só estava pensando. Disse, pensando em quê, mãe? Ela disse, se Deus me pôde fazer isso com a palavra não inspirada, o que Ele poderia fazer com a que é realmente inspirada? Então, isso mesmo. Estão vendo? É isso. Oh, que coisa! O que houve? Aquela pequena missão virando a esquina tinha uma credencial, talvez não um PhD ou LLD, mas eles tinham as credenciais de Deus. Estes sinais seguindo os que creem. Jesus disse que o faremos. Eles tinham a confirmação de Deus. Eles tinham sua comissão de irem pôr as mãos sobre os enfermos e fizeram do jeito que ele disse para fazer. E Deus confirmou a palavra com sinais seguindo. É uma confirmação de que foram enviados por Deus. Sim, Senhor, é verdade. Muito bem. Agora, essa é uma boa lição, pois o rapaz tinha ido estudar e, de fato, tinha seu PhD, mas eles tinham a confirmação da palavra. Ele tinha a confirmação de um diploma de certa faculdade, mas eles tinham a confirmação da palavra de Deus do céu, com o Espírito Santo, para sustentar o que estavam falando. Sim, Senhor, e Deus lhes deu os sinais. Sim, Senhor. Oh, como agradeço a Deus por isso. O povo de Deus sempre tem isso. Agora, sem dúvida, o incrédulo terá de ter um pouquinho da palavra de Deus para torcê-la, para ajustá-la ao credo, para torná-lo mais enganoso. Agora, vocês sabem, a maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela.
Isso mesmo. Lembrem-se, a primeira mentira que já foi contada tinha 95% de verdade. Quando Satanás disse a Eva no jardim do Éden, Deus disse tudo isso. Ele admitiu, isso mesmo. Ele admitiu, isso mesmo. Tudo o que Deus disse, mas disse, certamente não morrerás. Aí está. Alguém poderia dizer, estavam aqui no tabernáculo em certa noite. Sim. Todo o povo se reuniu. Sim. Eles cantaram hinos. Sim. E o ministro pregou. Sim, isso mesmo. E então, sabe de uma coisa? Passaram a garrafa e todos ficaram bêbados. Errado. Estão vendo? Foi o Espírito que caiu e todos se embriagaram. Estão vendo? Foi só essa diferença, vejam, de que não estavam passando uma garrafa, mas uma bênção espiritual de Deus caiu sobre o povo. Eles cambalearam, eles caíram e agiram assim. Mas não foi uma garrafa que fez isso, foi o Espírito Santo, confirmando sua palavra, com sinais acompanhando. Estão vendo? Estão vendo? Tudo parecia certo, menos a garrafa. Estão vendo? Agora, eu diria, você estava lá? Sim. As pessoas estavam lá? Sim. Elas cambalearam? Sim. Sim. Tudo isso? Sim. Tudo certo, exceto uma única coisa. Então, é assim que o incrédulo, a pessoa não identificada com Deus, ela dirá, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Creio em todas essas outras coisas, estão vendo? Mas quando se trata desta outra parte, isso foi para outro dia, estão vendo? Aí está a mentira. Isso mesmo. Ele está tentando torcer um pouco da palavra certa para torná-la enganosa para as pessoas. Mas o quê? Jesus esclareceu isso. Ele disse, estes sinais confirmarão a mensagem que eu enviei. Sim, Senhor. Fui pregador batista no passado, ainda amo o povo batista, mas descobri outra coisa, estão vendo? Agora não é exato, a igreja pentecostal, não digo que seja perfeita, que não tenha nada, mas é o melhor que temos, então vamos continuar com isso. Só isso. Eles creem, alguns deles podem não ter fé suficiente, estou na mesma situação, sem fé suficiente para fazer todas as palavras se cumprirem, mas nunca ficarei no caminho de alguém que tenha fé suficiente para fazê-la se cumprir. Nunca me esconderei atrás da incredulidade, dizendo que não pode ser feito. Se o homem pode tomar a palavra de Deus e confirmá-la com o poder de Deus, eu digo, glória a Deus, Senhor, eleva-me e deixa-me ficar pela fé na terra da mesa do céu. Sim, certamente ficarei com isso. Eles só ficam um pouquinho para se encaixar com seu credo, mas o servo de Deus tem o sinal dele. Exato. No Antigo Testamento, havia um homem, quando alguns não sabiam assinar seu nome, então eles tinham um selo e era um sinal. Eles selavam assim, estava terminado. Um selo é um trabalho terminado. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. É um selamento, uma obra terminada, de que Deus viu você, reconheceu sua fé, que você professou nele, derramou o Espírito Santo e o selou até o dia da sua redenção. É um sinal de que Deus lhe deu o Espírito Santo. Isso mesmo, e confirmou a fé que você tinha dentro de você. E está dando confirmação disso, dando-lhe o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que crerem. Exato. Se ele negar, este homem que está andando por aí dizendo, agora não deem ouvidos a essas pessoas. Você foi a um tabernáculo a outra noite? Sim, Bem, nós pertencemos a tal e tal. Eles não passam de um bando de gente sem valor. Sabiam que Paulo disse a Agripa, no caminho que é chamado heresia, esse é o caminho em que adoro o Deus de nossos pais. Sabem o que é heresia? Sim, isso mesmo. Não disseram a Jesus, agora sabemos que estás doido? Doido significa louco, estão vendo? Um caminho que parece loucura, porque você passou da morte para a vida. Você não é mais do mundo, mas foi separado do mundo, está vendo? E, portanto, sua mente é espiritual, e você pensa nas coisas de cima e não nas coisas que acontecem aqui na terra. Suas afeições estão nas coisas que são de cima. Agora, se esta pessoa nega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, agora notem, vocês os ouvirão dizer, ele é o mesmo. Ele é o mesmo?
Ele é o mesmo? Bem, dizem, ele é o mesmo de certo modo. De que modo? Estão vendo? De que modo? Bem, eu não creio que ele ainda salva, estão vendo? E quanto à cura? Ah, não, ele não faz isso. Agora, quando ele esteve aqui na Terra, disseram, ele pode curar, mas não pode salvar. Agora dizem, ele pode salvar, mas não pode curar. Vejam, é só o diabo tomando partidos opostos. Mas se ele é Jesus Cristo de fato, o ungido, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo curador, o mesmo. Não é você que faz milagres. Não! Querem dizer, deixe-me vê-lo fazer isso. Agora, Deus nunca disse para eu fazer isso. Ele já fez. A única coisa que me cabe fazer é tomar a palavra dele e me apegar a ela, e ele fará acontecer. Isso mesmo, exatamente. Não é você, é o Deus que está em você. Como Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz a obra. Na verdade, vos digo que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai. Isso, o Filho o faz igualmente. Ele observava primeiro, para ter uma visão, o que o Pai lhe dizia. São João, creio eu, 5,19, você lerá isso. 5,19, sim, se lerem, ele disse, o que o Pai me mostra para fazer isso, também faço. Agora, vemos então que se ele nega, dizendo que Jesus Cristo não é o mesmo, só há uma coisa que ele não pode ser, em que ele pode ser diferente, que é num corpo físico, corporal, entendem? Agora, no corpo físico, corporal, Deus ressuscitou esse da sepultura ao terceiro dia, e está assentado à destra da sua majestade nas alturas, no seu trono. Jesus venceu, ocupou o trono de Deus. Nós, os que vencermos, nos sentaremos com ele em seu trono, pois seu trono é o trono de Davi, onde ele reinará aqui na terra. E agora, à destra de Deus, à destra de seu poder e majestade, Jesus reina. Agora, lá, ele é o sumo sacerdote para fazer intercessão sobre nossa confissão quando aceitamos sua palavra, cremos nela no coração, a recebemos aí e não nos retratamos, mas cremos exatamente que vai acontecer. A verdadeira descendência de Abraão ficará firme nessa palavra. Não importa quanto tempo leve, ele fará com que aconteça. Não há oscilação nela, em parte alguma. Ele fará com que aconteça. Isso mesmo. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh,